Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem dois desfalques certos para esse jogo contra o Bragantino e até uma mudança na estratégia do técnico Antônio Oliveira. Eu vou te explicar essa situação. Tem uma prioridade nos reforços, não para agora, mas para a janela do meio do ano e eu vou te contar também. Bom, é muito claro, né, que o Antônio Oliveira já não vai poder contar com o Maicon e não vai poder contar com o Maicon o ano inteiro. Então o Maicon não joga mais em 2024, é uma grande perda, pelo menos na minha opinião. Ele estava bem até se machucar, estava vivendo o seu melhor momento no time, e aí tem essa lesão grave de joelho, aí, rompimento do ligamento cruzado. Agora, eu só espero que o Antônio reconsidere o Breno Bidon. Outra é do Gustavo Henrique, que contraiu dengue. Olha, o CT tem que tomar cuidado lá, né? Enfim, uma questão de saúde pública, né? Porque o Igor Coronado já teve, é claro que há um surto aqui em São Paulo, pode não ter sido nem no CT, eu tô falando assim porque são dois jogadores do elenco do Corinthians, né? E dois possíveis titulares, né? Que, enfim, acabam desfalcando o time. Toda a recuperação aí pro Gustavo Henrique e todo o cuidado, né, do clube que provavelmente está tendo para que outros jogadores não sejam infectados com essa doença aí que está, enfim, assolando o Brasil e o estado de São Paulo aqui como um todo. O Gustavo Henrique vai desfalcar o Corinthians e o Corinthians está com uma dificuldade de zagueiros aí, porque tem a dupla titular Gustavo Henrique e Félix Torres, e o Kaká, por exemplo, que foi contratado justamente para ser essa reposição, ele nos jogos que ele atuou é muito tímido ainda, né? Com algumas dificuldades. Então é um jogo difícil contra o Bragantino, fora de casa, e o Kaká vai ter que ser o titular ao lado do Félix Torres. Talvez mais uma oportunidade para a gente observar o Kaká também, né? Já que, enfim, o Gustavo Henrique não vai poder e ele vai ter que jogar, né? Então vamos ter que aguardar para ver aí como vai ser o Kaká junto do Félix Torres. Então o Kaká e o Fausto Vera, ou o Breno Bidon, entram no time, mas assim, pode ser também o Paulinho, pode ser o Igor Coronado. Será que o Antônio não vai mexer nesse esquema de novo? Contra o Juventude, ele bota um volante só, o Ranieri, Garro e Coronado entre os titulares, e o Corinthians começa ficando com a bola. Até me parecia interessante a escalação. Só que depois a questão física apareceu, o Juventude é um clube muito físico, e aí o Corinthians não conseguiu suportar. Então, assim, é uma dúvida. Ele pode botar Bidon, Fausto, Paulinho ou Igor na vaga do Maicon. O que será que ele vai fazer? E aí tem outro detalhe. Ele precisa pensar no jogo da semana que vem, jogo de terça-feira, contra o Argentinos Júniors na Argentina pela Copa Sul-Americana. E aí eu pergunto a vocês, o que fazer? Porque a questão a ideia inicial do Antônio talvez fosse até preservar nesse jogo de sábado, pensando na terça-feira no jogo da Sula, que é uma possibilidade muito boa de título para o Corinthians nessa temporada. A questão o Corinthians precisa ganhar. Por quê? Porque a tabela já começa a complicar. Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, se você começa a patinar, porque a tabela não quer dizer nada até a, sei lá, primeira, segunda, terceira rodada, quando você está ali na beira do rebaixamento, quando você soma um pontinho, dois e tal. Mas isso tem um prazo. Se você começa a não ganhar e aí o campeonato vai se moldando, você já vê algumas equipes disparando lá para cima e tal, e aí você não pontua, e eu tenho a minha experiência como gremista, né, em 2021, que foi, cara, somar 2 pontos nos 8 primeiros jogos, não buscou mais. O Grêmio, e tinha um time bom, hein, não buscou mais. Simplesmente entrou no Z4 na segunda rodada e não saiu mais. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Corinthians, mas precisa reagir logo. Empatou em casa com o Galo, o que eu considerei até interessante, diante das circunstâncias. Vai para um segundo jogo contra o Juventude fora de casa, que é uma equipe que vai brigar pela permanência, e eu pensei, bom, agora o Corinthians ganha. Não ganhou. Então, aí ficou ruim aquele empate em casa. Pior ainda, né? Eu ia dizer mais ruim. Ia dar uma resvalada no português. Pior ainda o jogo de Caxias do Sul. Então, gente, o Gerson soltou uma nota aí, falando sobre a prioridade do Corinthians em termos de reforços e agora se estabelece uma carência que até não era pensada no meio de campo com a ausência do Maicon. E o Hernani volta à pauta, né? O Hernani do Parma, ex-Atlético Paranaense, porque é um jogador de 30 anos que quer jogar no Corinthians, mas tem uma dificuldade, ele tem contrato até metade de 2025, tem uma dificuldade de liberação, o Parma disputa a Série B da Itália, e assim, pode ser que ele seja liberado na metade do ano, né? Consiga uma rescisão lá, é o que o Corinthians está tentando. Ele não conseguiu na última janela, essa que se abriu e fechou na sexta-feira agora, nem contaria, né? Porque é uma janela do mercado interno, então o Hernani só poderia vir realmente na metade do ano, e o Corinthians está monitorando essa situação para trazer esse jogador, para fazer uma reposição
reposição de um nome de casca, um nome de peso ali para o meio-campo também. Mas o grande nome deve ser para o ataque, né? Dentro daquela ideia que foi, digamos, abafada depois pelo Augusto Melo com relação ao Gabigol, que era o nome de impacto para ele chegar assumindo a gestão, né, da nova diretoria, com aquele nome que seria o cartaz da sua gestão na chegada, que ele não conseguiu. Dentro dessa ideia, o Augusto diminuiu baixou a guarda, né, diminuiu a empolgação, falou de alguns reforços mais pontuais, de jogadores que precisam defender a causa do Corinthians e tal, não precisa ser um nome tão badalado e tal. Ele deu uma desviada assim para valorizar o grupo que ele tinha e também porque precisou reformular bastante. Mas essa ideia não foi abandonada. O Corinthians ainda quer um nome de repercussão. E mais do que repercussão, que jogue bola, né? E aí estaria disposto, com acordos comerciais e tudo mais, a contratar um grande jogador. Seja vindo de fora, seja do mercado interno. Se o Corinthians desistiu do Gabigol, eu tenho convicção de informações que não. É claro que ninguém vai falar isso publicamente, existe até uma especulação do Gabigol no Palmeiras, tem a questão do doping que precisa ser resolvida, tem a liberação dele do Flamengo, mas se o Gabigol bater um telefonema, o staff do Gabigol, pro presidente Augusto Melo e dizer, vamos negociar, acabou. O Augusto larga tudo para contratar o Gabigol, porque ele representa isso. Um jogador que pode performar dentro de campo e ainda assim um impacto em termos de um grande personagem do nosso futebol. Então é nesse nível, mas pode ser até de fora. A janela do meio do ano deve trazer um grande reforço, especialmente para o setor ofensivo, para o Corinthians, além de um jogador de meio campo, que deve ser o Hernani, pelo menos é a tentativa máxima que o clube está tentando. Claro que a gente vai falar muito disso até lá. Enquanto isso não acontece, o Antônio vai ter que se virar com o que tem. É um elenco que já se mostrou competitivo em alguns momentos, mas enfrenta dificuldades e tem algumas carências, né, estabelecidas, né? A lateral esquerda, já falamos, né? Agora o setor do meio campo, que até acho que tem opções. É uma questão de encaixe de sistema, que o Antônio vai ter que entender qual a forma melhor de jogar. É com um volante e 2 meias? É com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes? É com 2 volantes, 1 meia só? E 3 atacantes? Ele vai ter que entender qual é o melhor modelo. Ele não tem um time, na minha opinião, para ser campeão brasileiro, mas ele tem um time para brigar e jogar melhor do que jogou contra Galo e especialmente contra o Juventude. Vamos ver se nesse jogo, nesse terceiro jogo contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians meio que dá as cartas no Brasileiro. Dá as caras, inclusive, no Brasileiro, porque até agora não deu. Até agora, como eu falei, foram esses 2 jogos aí com extremas dificuldades. Fez uma boa reta final de Paulista até ser eliminado, depois da queda do Mano Menezes. Começa bem na Sul-Americana, que tem um nível técnico bem mais abaixo, e no Brasileiro tá preocupando. É isso aí, rapaziada. Mais uma notícia fresquinha para vocês aí, tá? Um canal 100% atualizado. Então, se você quer notícias 100% atualizadas do Corinthians, só se inscrever no canal aí, Alerta Timão, que vocês não vão ficar desinformados do Coringão, beleza? Crédito total aí pro canal do Nicola, canal do Setorista, 14º com Cross, canal Energia aí com o Mano, beleza? Canal da Jovem Pan, Debate Bola, canal dos Donos da Bola. Então, crédito total para vocês aí, belezinha? Então, lembrando, rapaziada, se quiser notícias 100% atualizada, canal Alerta Timão, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho, que vocês não vão perder nada. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.